Miguel apertou o volante do seu Porsche enquanto dirigia pelas ruas estreitas de Lisboa, o coração batendo forte como um tambor de fado. Ele acabara de receber o ultimato do pai: ou se casava em 6 meses, ou perdia a herança da família, um império de vinhos no Douro que valia milhões. Sem opções, Miguel parou em frente a um pequeno café no bairro Alto, onde contratou João, o barista de olhos profundos e sorriso tímido, para fingir ser seu noivo por um salário que mudaria a vida do jovem. João aceitou o acordo com hesitação, precisando do dinheiro para pagar as dívidas médicas da mãe viúva. Ele era um rapaz de 25 anos, criado em uma família humilde de Porto, que viera para Lisboa em busca de uma vida melhor. Trabalhando no café Aroma do Tejo há 2 anos, João servia expressos e pastéis de nata com uma eficiência silenciosa, mas por dentro, lutava contra seus próprios demónios, a atração por homens que nunca ousara admitir, especialmente em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e olhares julgadores. Miguel, aos 30 anos, era o herdeiro perfeito na superfície, alto, moreno, com ternos impecáveis e um ar de confiança que conquistava salas de reunião. Mas por trás da fachada, ele escondia sua homossexualidade, temendo a rejeição do pai conservador, um homem que via o casamento como um dever familiar e não como uma escolha pessoal. O plano era simples: apresentar João como noivo em uma festa de família, fingir um relacionamento por alguns meses, e depois terminar discretamente. É só atuação, disse Miguel a João no primeiro encontro, em um banco à beira do Tejo, enquanto o sol se punha sobre o rio. Mas desde o início, algo não saiu como planejado. João, com sua honestidade crua, questionou Miguel sobre suas motivações. Por que não conta a verdade para sua família? Dinheiro vale mais que sua liberdade. Miguel riu, mas por dentro, a pergunta o corroeu. Eles começaram a ensaiar jantares falsos, toques casuais, histórias inventadas sobre como se conheceram. João aprendeu sobre vinhos caros e galas sociais, Miguel, sobre a vida simples, sobre acordar cedo para moer grãos de café. Em uma noite chuvosa, enquanto praticavam um beijo, para convencer, Miguel sentiu um arrepio real, e João desviou o olhar, corando. A tensão cresceu quando Miguel levou João para comprar roupas adequadas. Na loja de alfaiataria no Chiado, João se sentiu fora de lugar, como um intruso em um mundo de luxo. Eu não sou isso, murmurou ele, ajustando uma gravata. Miguel o observou pelo espelho, notando como os olhos de João brilhavam com uma mistura de excitação e medo. Ali, pela primeira vez, Miguel questionou se o plano era só um disfarce para seus próprios desejos reprimidos. Ele crescera em uma casa onde o pai, um viúvo rígido, pregava valores tradicionais, família, igreja, heteronormatividade. Qualquer desvio era visto como fraqueza. Enquanto isso, João lidava com seus próprios conflitos. Em casa, com a mãe doente, ele mentia sobre o novo emprego, que pagava bem. Mas à noite, sonhava com Miguel, sentindo culpa por trair suas raízes humildes e sua identidade escondida. Ele se lembrava de um amor de adolescência em Porto, um amigo da escola que o beijara uma vez, só para depois negá-lo publicamente por medo de bullying. Nunca mais, pensara João na época. Agora, o acordo com Miguel reabria feridas antigas. A primeira prova de fogo veio na festa de aniversário do pai de Miguel, em uma quinta no Douro. João, vestido elegantemente, apertou mãos de parentes ricos, fingindo ser o noivo perfeito. Ele é um rapaz trabalhador, pai. Nos conhecemos no café onde ele trabalha, disse Miguel, com a voz firme mas o estômago revirado. O pai, Sr. António, ergueu uma sobrancelha, mas sorriu, aliviado por ver o filho encaminhado. João, porém, sentiu os olhares, tias cochichando sobre sua origem humilde, primos questionando sua masculinidade sutilmente. No jardim, sob as videiras, Miguel e João trocaram um olhar cúmplice, mas João sussurrou: isso é errado. Estamos mentindo para todos. Naquela noite, de volta a Lisboa, eles discutiram pela primeira vez. Você acha que eu gosto disso? Meu pai me deserdaria se soubesse a verdade, explodiu Miguel. João rebateu: e eu? Estou vendendo minha dignidade por dinheiro. Mas e se isso for mais que fingimento para você? Miguel congelou, incapaz de responder. A chuva batia na janela do apartamento de luxo de Miguel, e João saiu, deixando um silêncio pesado. No dia seguinte, eles se reconciliaram por necessidade, mas a semente da dúvida estava plantada.
Miguel começou a notar como João o fazia rir de verdade, como suas conversas sobre sonhos e medos iam além do script. João, por sua vez, confidenciou a um amigo do café, Pedro, sobre o acordo. Pedro, abertamente gay, avisou: cuidado, amigo. Esses ricos usam gente como nós e depois descartam. João assentiu, mas no fundo, sentia uma atração crescente por Miguel, uma mistura de admiração e desejo que o aterrorizava. Ele se via refletido no espelho da sociedade portuguesa, um país progredindo com leis de casamento gay, mas ainda com bolsões de preconceito em famílias tradicionais e comunidades rurais. À medida que os dias passavam, o plano se complicava. Miguel recebeu uma ligação da irmã, Sofia, que suspeitava de algo. Ele não parece seu tipo, irmão. Tem certeza que é real? Miguel mentiu, mas o peso da falsidade o consumia. Ele começou a questionar sua vida, por que sacrificar sua identidade pelo dinheiro? João, vendo a vulnerabilidade de Miguel, ofereceu apoio genuíno, compartilhando histórias de sua própria luta com a sexualidade. Em uma caminhada pelo castelo de São Jorge, eles se abriram. Eu me sinto preso, admitiu Miguel. Eu também, respondeu João. Ali, sob o céu azul de Lisboa, o fingimento começou a se tornar real, mas com ele veio o medo do que viria a seguir. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para Miguel e João. O acordo, inicialmente frio e calculado, evoluiu para algo mais profundo, forçado pelas constantes interações que o plano exigia. Eles compareciam a eventos sociais juntos, galas em hotéis de luxo no Estoril, jantares com investidores no Porto, onde João tinha que fingir ser o parceiro ideal, respondendo perguntas sobre sua vida em comum com Miguel. Cada mentira saía mais fácil, mas deixava um rastro de culpa. Miguel, acostumado a controlar tudo, via seu mundo abalado pela presença de João. No escritório da vinícola familiar, ele se distraía pensando no barista, em como João ria de suas piadas ruins ou questionava suas decisões éticas. Você realmente precisa de tanto dinheiro para ser feliz? Perguntou João uma vez, enquanto passeavam pela ribeira do Porto, o rio Douro refletindo as luzes da noite. Miguel, tocado pela sinceridade, confessou: é tudo que eu conheço. Meu pai me moldou para isso. Mas por dentro, ele lutava contra o desejo de beijar João de verdade, não só para ensaiar. João, por sua vez, enfrentava uma batalha interna feroz. Trabalhando no café durante o dia, ele servia clientes com um sorriso forçado, mas sua mente vagava para Miguel. Ele pagara as dívidas da mãe, que agora se recuperava em uma clínica melhor, mas o preço era alto, mentiras constantes e o medo de se apaixonar por alguém de um mundo diferente. Em uma visita à mãe em Porto, ela notou sua mudança. Você parece distante, filho. Esse novo emprego é honesto. João mentiu, mas a culpa o corroeu. Ele se lembrava das noites em que, sozinho em seu pequeno apartamento em Alfama, questionava sua sexualidade: sou gay. E se for, o que minha mãe diria? A tensão explodiu em uma viagem de fim de semana para Sintra, fingindo ser uma escapada romântica para postar fotos nas redes e convencer a família. No Palácio da Pena, com suas torres coloridas e névoa mística, eles posaram para selfies, mas o toque de Miguel na cintura de João foi elétrico. À noite, no hotel, compartilharam um quarto, parte do disfarce. Não precisamos fazer nada, disse Miguel, mas João, impulsionado por um impulso, o beijou de verdade. Foi um beijo hesitante, cheio de anos de repressão, e Miguel correspondeu, puxando-o para perto. Na manhã seguinte, o arrependimento veio. Isso complica tudo, murmurou João, vestindo-se rapidamente. Miguel concordou, mas o beijo abriu uma porta que não podiam fechar. Eles começaram a se ver além do acordo: cafés roubados, caminhadas pela Baixa, conversas sobre sonhos. Miguel falou de sua infância solitária, do pai que o pressionava a ser homem de verdade. João compartilhou sobre o bullying na escola, sobre esconder quem era para não decepcionar a família. Em Portugal, as coisas mudaram, mas não para todos, disse João. Minha mãe vai à missa todo domingo. Como eu explico isso? A família de Miguel começou a pressionar por detalhes do casamento. O pai marcou uma reunião familiar em Lisboa, exigindo conhecer melhor João. Ele parece um bom rapaz, mas de onde veio? Família pobre. Isso afeta a linhagem, comentou o pai em particular com Miguel, revelando seu preconceito de classe. Miguel defendeu João, mas por dentro,
questionava se o relacionamento falso poderia se tornar real sem destruir tudo. Enquanto isso, Sofia, a irmã de Miguel, investigou por conta própria. Ela seguiu João até o café e o confrontou. Quanto meu irmão está te pagando? João, chocado, negou no início, mas Sofia insistiu. Eu sei quando Miguel mente. Ele é gay, não é? E você também. João fugiu, mas a semente da dúvida foi plantada. Ele contou a Miguel, e eles discutiram ferozmente. Sua irmã vai contar tudo, gritou João. Miguel, em pânico, propôs pagar mais para João ficar quieto, mas isso só piorou. Você acha que sou uma mercadoria? João considerou romper o acordo, mas o dinheiro ainda era necessário, e pior, seus sentimentos por Miguel cresciam. Em uma noite de fado em um bar de Alfama, ouvindo canções de amor perdido, João chorou silenciosamente. Miguel o consolou, e eles se beijaram novamente, dessa vez com paixão real. Mas o idílio foi curto. Pedro, o amigo de João, descobriu o acordo e o avisou. Ele vai te usar e te jogar fora quando não precisar mais. Miguel, lutando com sua consciência, confidenciou a um amigo de infância, Tiago, que era abertamente gay. Estou me apaixonando por ele, mas é tudo falso, admitiu Miguel. Tiago riu. Falso. Parece bem real para mim. Mas e seu pai? Ele te deserdaria. Miguel assentiu, sentindo o peso da escolha, herança ou amor. A alta sociedade de Lisboa começou a fofocar. Em uma festa no casino do Estoril, um primo distante questionou João sobre sua origem humilde, insinuando que ele era um oportunista. João rebateu com dignidade, mas saiu abalado. Miguel o defendeu, mas o incidente destacou as diferenças de classe. Eu não pertenço aqui, disse João no carro de volta. Miguel o puxou para um abraço. Você pertence comigo. Mas o conflito interno de João o consumia. Ele se via traindo suas raízes, vendendo sua alma por amor e dinheiro. Miguel, por sua vez, questionava se valia a pena mentir para a família. O alto tráfego de emoções os levava a um ponto de não retorno, onde cada decisão poderia destruir ou salvar. O confronto inevitável veio na reunião familiar na mansão dos pais de Miguel, nos arredores de Lisboa. O pai, Sr. António, sentou-se à cabeceira da mesa, com tias, tios e primos ao redor, todos esperando detalhes do casamento. João, nervoso, apertou a mão de Miguel por baixo da mesa. Conte-nos sobre sua família, João, perguntou o pai, com um tom que misturava curiosidade e desconfiança. João falou de sua mãe viúva, de sua vida simples em Porto, mas omitiu as dívidas e o acordo. O pai assentiu, mas Sofia, com um sorriso falso, interveio. Interessante. E como vocês se conheceram mesmo? No café onde ele trabalha. Miguel sentiu o suor frio. Sofia havia descoberto mais do que pensavam. Após o jantar, ela puxou Miguel para o lado. Eu sei da farsa. Paguei um detetive. Ele é pago para fingir. Miguel implorou silêncio, mas Sofia, motivada por ciúmes da herança, ameaçou contar ao pai. Você é gay, Miguel. Por que não assume? Em vez de arrastar esse pobre rapaz para sua mentira. Miguel, furioso, rebateu, você não entende a pressão. Mas Sofia deu um ultimato, ou você conta, ou eu conto. João, ouvindo parte da conversa, confrontou Miguel no jardim. Sua irmã sabe tudo. Isso vai explodir. Miguel, desesperado, propôs fugir juntos, mas João recusou. Fugir. E minha mãe? Isso é real para você ou só uma saída? Pela primeira vez, Miguel admitiu, é real. Eu te amo, João. As palavras pairaram no ar, mas João, machucado, respondeu, amor baseado em mentira não dura. No dia seguinte, João voltou ao café, tentando retomar a rotina. Pedro o aconselhou, termine isso antes que te destrua. Mas Miguel apareceu, implorando uma chance. Eles passearam pelo Parque Eduardo VII, onde Miguel abriu o coração. Meu pai me criou para ser perfeito, mas eu sou gay. Medo me paralisou. João, tocado, confessou, eu também sou. Mas minha família. Eles não aceitariam. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, pesava sobre eles.
Notícias de casamentos gays em Lisboa contrastavam com histórias de rejeição em vilas rurais. João visitou a mãe, que pressentiu algo. Você está sofrendo por amor, filho. Ele negou, mas a mentira doía. Miguel enfrentou o pai sozinho, testando as águas. E se eu fosse gay, pai? O Sr. Antônio riu. Não seja ridículo. Você é meu herdeiro. Mas o tom revelou preconceito profundo. Miguel saiu abalado, percebendo que a verdade custaria tudo. Sofia, impaciente, vazou a informação para uma tia fofoqueira. Rumores se espalharam. Miguel contratou um noivo falso. O pai chamou Miguel para uma conversa urgente. É verdade. Você pagou esse rapaz. Miguel negou, mas o pai insistiu. Se for, você perde tudo. E se for gay? Deus me livre. João, sabendo do caos, considerou trair Miguel para se salvar. Ele poderia contar a verdade e ganhar simpatia, mas o amor o impediu. Em vez disso, ele propôs a Miguel: vamos contar juntos. Enfrentemos as consequências. Mas antes que pudessem, o pai confrontou João diretamente, ligando para o café. Quanto ele te pagou? Saia da vida do meu filho. João, ofendido, defendeu: não é sobre dinheiro. Eu amo seu filho. O pai desligou, furioso. Miguel, ao saber, correu para João. Eles se encontraram na ponte 25 de Abril, símbolo de liberdade. Meu pai sabe. Ele me deserdou verbalmente. João abraçou-o. Então estamos livres. Mas a liberdade veio com dor. Miguel perdeu o império. João enfrentaria a mãe. A mãe de João, ao descobrir, reagiu mal. Isso é pecado. Como você me decepciona. João chorou, mas defendeu. É quem eu sou. Ela o expulsou temporariamente, deixando-o sem lar. Miguel ofereceu abrigo, mas o relacionamento, agora real, era testado pela adversidade. Eles moravam juntos em um apartamento modesto, Miguel trabalhando em empregos menores, João no café. A sociedade julgava, amigos se afastaram, família boicotava. Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, eles marcharam juntos, sentindo empoderamento, mas o trauma persistia. Miguel questionava: valeu a pena? João respondia: sim, pela verdade. Mas uma traição veio. Sofia, para ganhar a herança, manipulou o pai a processar Miguel por fraude. Ele mentiu para nós. Miguel, devastado, confrontou a irmã: você me traiu por dinheiro. Sofia admitiu: você nunca mereceu isso. João apoiou Miguel, mas o estresse o separou temporariamente. João voltou para Porto, precisando de espaço. Miguel, sozinho, refletiu sobre suas escolhas. A separação durou semanas, com Miguel em Lisboa lutando contra a depressão e João em Porto reconectando com a mãe. Ela, após reflexão, pediu perdão: eu te amo, filho. Mas preciso de tempo para aceitar. João, aliviado, mas machucado, pensou em Miguel constantemente. Miguel, sem a herança, vendeu o Porsche e trabalhou como consultor freelance, sentindo o gosto amargo da humildade. Ele ligava para João diariamente, mas as conversas eram tensas. Eu sinto sua falta, dizia Miguel. Eu também, mas precisamos curar, respondia João. A traição de Sofia culminou em uma audiência familiar, onde o pai ofereceu um acordo: volte para casa, termine com esse rapaz, e eu perdoo. Miguel recusou: eu amo João. E sou gay. Aceita ou perca um filho. O pai, chocado, desligou. Sofia, vendo o erro, tentou se redimir, mas Miguel a ignorou. Ele viajou para Porto para reconquistar João. Encontrando no café onde João trabalhava agora, Miguel ajoelhou: eu errei em te envolver na mentira. Mas o amor é real. João, emocionado, o perdoou, e eles se reconciliaram com um abraço. Mas a sociedade não perdoava facilmente. Em Porto, vizinhos fofocavam sobre o filho gay da viúva. A mãe de João sofreu olhares na igreja. João defendeu: não me importo com eles. Importo com você. Miguel e João decidiram morar juntos em Lisboa, construindo uma vida nova. Miguel abriu uma pequena vinícola independente, usando conhecimentos familiares. João deixou o café para ajudar, aprendendo o negócio.
Porém, uma nova Mountain surgiu, um ex de Miguel, Ricardo, reapareceu. Rico e manipulador, Ricardo ofereceu ajudar financeiramente, mas com segundas intenções. Deixe esse barista. Volte para mim, disse ele em um encontro secreto. Miguel recusou, mas João descobriu o encontro e sentiu traição. Você se encontrou com ele. Depois de tudo. Eles brigaram feio, foi só negócios, defendeu Miguel. João saiu, duvidando da lealdade. João, ferido, considerou terminar. Ele confidenciou à mãe, e se ele me trair como a família dele? A mãe, agora mais aberta, aconselhou, amor exige confiança. Mas proteja seu coração. Miguel, arrependido, procurou João em Porto. Ricardo é passado. Você é meu futuro. João perdoou, mas com condições, sem mais segredos. A pressão social aumentou com uma reportagem local sobre herdeiro gay deserdado. Miguel foi exposto, enfrentando preconceito no trabalho. Clientes cancelaram contratos, citando valores tradicionais. João apoiou, mas o stress levou a uma crise. Miguel bebeu demais uma noite, questionando tudo. Talvez meu pai tivesse razão. João o confrontou. Não. Isso é quem somos. Eles buscaram terapia, um passo raro em Portugal, onde estigma mental persiste. O terapeuta ajudou a navegar conflitos internos, repressão, culpa, medo de rejeição. Mas uma decisão controversa veio. Miguel processou o pai por discriminação, usando leis portuguesas de igualdade. Não é pelo dinheiro, é pela justiça. João discordou. Isso divide mais a família. Miguel insistiu, e o processo começou. A mídia cobriu, dividindo opiniões. Alguns apoiavam direitos LGBT, outros viam como ingratidão filial. A mãe de João, lendo jornais, questionou: vocês estão certos em brigar com família? Sofia, sentindo culpa, testemunhou a favor de Miguel: pai é preconceituoso. O pai, furioso, a deserdou também. Miguel venceu parcialmente, ganhando uma indenização, mas perdeu o pai para sempre. Valeu a pena? Perguntou João. Miguel respondeu: pela liberdade, sim. Mas o custo foi alto: isolamento social, amigos perdidos. João perdeu promoções no trabalho por associação. Eles se apoiavam, mas as cicatrizes doíam. Em uma viagem para o Algarve, buscando paz, eles refletiram. Nossas escolhas nos moldaram, disse Miguel. João assentiu, mas o amor sobreviveu. Porém, uma última traição. Pedro, invejoso, vazou detalhes do acordo inicial para a imprensa. Eles começaram com mentira. O escândalo renasceu, testando o relacionamento ao limite. O escândalo explodiu nas redes sociais portuguesas, com hashtags como noivo falso viralizando. Miguel e João viram suas vidas dissecadas, artigos questionando sua autenticidade, comentários homofóbicos inundando perfis. Amor comprado não é amor, diziam alguns. Miguel, devastado, culpou Pedro, porque ele faria isso. João, sabendo da inveja de Pedro, confrontou o amigo: você me traiu por ciúmes. Pedro admitiu: você subiu na vida, eu fiquei para trás. João terminou a amizade, mas o dano estava feito. A mãe de João, lendo as notícias, chamou-o: é verdade. Começou com dinheiro. João explicou: sim, mas evoluiu para amor. Ela aceitou, mas avisou: a sociedade não perdoa fácil. Miguel enfrentou boicotes à sua vinícola, fornecedores tradicionais recusaram negócios, citando escândalo. Ele considerou desistir, mas João incentivou: lutamos tanto. Não para agora. Eles participaram de uma entrevista em um podcast LGBT em Lisboa, contando sua versão. Começou falso, mas se tornou real. Lutamos contra preconceito familiar e social. A resposta foi mista: apoio de jovens, crítica de conservadores. O pai de Miguel, vendo a entrevista, ligou pela primeira vez em meses: você me humilhou. Miguel rebateu: você me rejeitou por quem sou. O pai desligou, mas Sofia mediou: pai está refletindo. João lidou com assédio no trabalho, clientes o questionavam, chefe sugeriu demissão. Ele resistiu, mas o stress levou a uma quebra. Em casa, ele chorou nos braços de Miguel.
vale a pena tanto sofrimento. Miguel, sentindo culpa, propôs terminar, talvez eu te liberte. João recusou, não. Enfrentamos juntos. Uma oportunidade surgiu, um festival de vinhos em Coimbra convidou Miguel como palestrante sobre diversidade. Ele aceitou, com João ao lado. No palco, Miguel falou: minha jornada de mentira para a verdade me custou família, mas ganhei amor. Aplausos vieram, restaurando confiança. Mas o custo moral pesava. Miguel questionava: fui egoísta em te envolver. João respondia: eu escolhi ficar. Mas pagamos caro. A mãe de João visitou Lisboa, encontrando Miguel pela primeira vez. Você machucou meu filho? Perguntou ela. Miguel admitiu erros, e ela abençoou: se ele te ama, eu aceito. O pai de Miguel, doente, chamou Sofia: diga a Miguel que sinto falta. Sofia transmitiu, e Miguel visitou. Pai, eu sou gay. Aceite. O pai, enfraquecido, murmurou: talvez eu errei. A reconciliação foi tênue, mas abriu portas. Miguel ganhou parte da herança de volta, mas doou para causas LGBT. Não preciso mais disso. João, inspirado, começou a advogar por direitos em comunidades rurais, falando em eventos. Minha história mostra que amor vence preconceito, mas com cicatrizes. Porém, uma escolha controversa, eles decidiram se casar de verdade, mas em segredo, temendo mais escândalo. É nossa vitória privada, disse Miguel. João concordou, mas questionou: esconder de novo. O casamento aconteceu em uma capela pequena no Minho, com poucos amigos. Votos trocados, eles selaram o amor, mas o passado assombrava. Pós-casamento, desafios continuaram, a adoção negada por burocracia, amigos perdidos. Miguel sofreu depressão, João ansiedade. Terapia ajudou, mas o preço da autenticidade era alto. Em uma reflexão noturna, no Tejo, Miguel disse: nossas decisões nos custaram, mas nos libertaram. João assentiu: sim, mas e se tivéssemos escolhido diferente? A sociedade evoluía, leis melhoraram, mas preconceito persistia. Eles se tornaram símbolos, mas pagavam o preço da exposição. Uma última reviravolta, Ricardo reapareceu, oferecendo comprar a vinícola. Miguel recusou, mas Ricardo ameaçou vazar mais segredos. João confrontou: deixe-nos em paz. Ricardo recuou, mas o medo permaneceu. Eles fortaleceram o laço, focando no futuro. Miguel expandiu o negócio, João escreveu um blog sobre suas experiências. Mas o dano interno era profundo, confiança abalada por traições, identidades questionadas. Eles curavam devagar, com amor como âncora. Com o tempo, Miguel e João construíram uma vida estável em Lisboa, misturando o luxo passado de Miguel com a simplicidade de João. A vinícola prosperou, focando em vinhos sustentáveis, e João se tornou parceiro igual. Eles adotaram um cachorro, símbolo de família que podiam ter, enquanto lutavam por direitos de adoção. A reconciliação com o pai de Miguel progrediu, visitas esporádicas, conversas cautelosas. Eu estou aprendendo, disse o Sr. António uma vez. Sofia se tornou aliada, ajudando a ponte. A mãe de João visitava frequentemente, cozinhando pratos tradicionais e aceitando o casal. Vocês me ensinaram sobre amor, admitiu ela. Mas as cicatrizes permaneciam, noites de insônia onde Miguel revivia a perda da herança, João a traição de amigos. Eles discutiam escolhas passadas, e se eu não tivesse aceitado o acordo, perguntava João. Miguel respondia: não nos teríamos conhecido. Eles engajaram em ativismo, palestras em universidades sobre identidade LGBT em Portugal, apoiando jovens em crise. Nossa história é de dor, mas também de esperança, diziam. Um dia, em uma conferência no Porto, um jovem perguntou: valeu a pena o sofrimento? Miguel pausou: sim, pela autenticidade. João acrescentou: mas cada escolha tem um preço. O clímax veio quando o pai de Miguel, em seu leito de morte, chamou o casal. Eu errei. Perdoem-me, sussurrou ele, deixando uma herança simbólica. Miguel chorou, fechando um ciclo. Com a morte, veio paz, mas também reflexão. Miguel vendeu partes do império, doando para a caridade. Não preciso mais provar nada.
João publicou um livro sobre sua jornada, do falso ao verdadeiro, que se tornou best-seller, sparking debates sobre família, sociedade e moral em Portugal. Eles viajaram para o Alentejo, renovando votos em uma praia isolada. Prometo-te amar sem mentiras, disse Miguel. João sorriu, e eu, te apoiar nas tormentas. Mas o final não foi feliz sem nuances. Preconceito persistia, um ataque verbal em uma rua de Lisboa os lembrou da luta contínua. Por que não podemos só viver? Questionou João. Eles decidiram se mudar para uma vila pequena, buscando anonimato, mas mantendo ativismo online. No fim, sentados em um café como onde se conheceram, Miguel perguntou: fomos certos em nossas escolhas? João respondeu: o amor nos guiou, mas o preço foi alto. A história deles inspirou muitos, mas deixou uma pergunta aberta. Em uma sociedade dividida, é certo priorizar o amor próprio sobre laços familiares tradicionais, mesmo que isso cause dor irreparável?